Galera, depois da aposentadoria de Fred do futebol, muitos estão entrando no debate sobre quem é o maior centroavante do futebol brasileiro pós Ronaldo Fenômeno, e muitos afirmam, muitos cravam que Fred é o grande centroavante do futebol brasileiro. Mas será que é verdade? Só para lembrar, galera, o Fred não foi o único que já recebeu essa honraria de ser considerado o grande camisa 9 pós Ronaldo Fenômeno. Inclusive eu vou citar dois elementos aqui e comparar com o Fred sobre quem de fato é o grande camisa 9. Esses dois jogadores são Luiz Fabiano e Adriano Imperador. E que disputa, hein? Três jogadoraços que fizeram uma história incrível. E já que estamos falando de centroavante, camisa 9, vamos começar logo falando pelos gols. E vamos começar falando do homem que se aposentou há pouco tempo, o Fred. Ele em 822 partidas fez 420 gols, uma quantidade muito absurda, acima de um gol a cada duas partidas. Isso é fantástico, ainda mais para um cara que tem quase 20 anos de carreira. E vamos falar da média do Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano, que em 749 partidas fez 403 gols. Apesar do Luiz Fabiano ter menos gols, você vê que claramente ele tem menos jogos e certamente tem uma média melhor. E agora vamos comparar o Adriano Imperador. Ele que em 421 partidas fez 207 gols. Uma média inferior a um gol por dois jogos, uma média abaixo de 0,5. Só que a gente tem que lembrar, claro, que o auge do Adriano Imperador foi em uma época onde o futebol italiano era a competição mais badalada do mundo, onde a grande maioria dos craques estavam lá. E o Luiz Fabiano também, ele jogou por um tempo no futebol espanhol, que sempre foi uma das referências do futebol mundial, do futebol europeu, no Sevilha, onde ele é ídolo lá, um dos maiores artilheiros, um dos maiores jogadores da história de lá. O Fred, você também pode contar a passagem dele no Lyon, que foi muito boa, só que pelo fator Europa, pelo fato dele ter se destacado também pela quantidade, em gols eu fico com o Luiz Fabiano, apesar do Fred ter mais, apesar do Adriano ter feito uma carreira melhor que os dois na Europa, a quantidade do Luiz Fabiano também, o fator Europa me faz escolher ele. Pois querendo ou não, dos 403 gols do Luiz Fabiano, 112 foram apenas no Sevilha e 3 foram no Porto, ou seja, mais de um quarto dos gols do Luiz Fabiano foram no futebol europeu, coisa que não dá para dizer do Fred. O Fred fez uma média de cerca de 50 gols no Lyon, muito pouco. Já o Adriano Imperador fez mais de 100 gols pela Internazionale, metade dos gols do Adriano foram na Europa. Isso é absurdo, só que a quantidade muito pequena, eles têm apenas mais de 200 gols, então não tem como competir com um cara que tem mais de 400, então é Luiz Fabiano. Agora vamos falar de outro fator para decidir quem é o grande 9 do Brasil. Vamos falar da seleção brasileira, porque certamente o que o cara faz com a camisa amarelinha vai pesar sim. E vamos começar falando do Fred, ele que em 39 partidas fez 18 gols. E dentre esses 18 gols, ele foi o artilheiro da Copa das Confederações de 2013, fazendo gol na final e sendo um dos principais jogadores. Mas claro, uma coisa que pesa contra o Fred, assim, eu acho injusto, porque a seleção no geral não foi bom na Copa, foi na Copa de 2014, porque realmente dá pra dizer que o Fred foi um cone, entre aspas, mas eu acho que ele foi bem injustiçado. Ele foi abaixo da média sim, mas o time no geral não correspondeu. Mas eu acho que em seleção o Fred não vai conseguir bater de frente com os outros dois, porque o Luiz Fabiano em 45 partidas fez 28 gols, e dentre esses gols tem gol na Copa do Mundo, gol na Copa América, gol na Copa das Confederações. Inclusive, o Luiz Fabiano tem dois títulos pela seleção, que é a Copa América e a Copa das Confederações, de 2007 e 2009. E na Copa de 2010, na minha humilde opinião, o Luiz Fabiano foi o melhor jogador brasileiro daquela Copa. Do Brasil, daquela seleção brasileira de 2010, para mim, o Luiz Fabiano foi o cara que mais se destacou. Então, ele já tem altos pontos comparado ao Fred na seleção. E agora falando do Adriano Imperador, em 48 partidas ele fez 27 gols. Porém, tem um peso maior para o Adriano Imperador porque ele também tem dois títulos, a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005. Porém, ele decidiu as duas finais contra o nosso maior rival, a Argentina, fazendo gol na final, sendo artilheiro, sendo o melhor jogador.
Eu acho que o peso de você decidir um jogo grande, ainda mais em uma final, valendo o título e sendo o melhor jogador e ainda artilheiro, para mim isso pesa muito. Apesar do Luiz Fabiano ter uma média de gol superior, eu acho que não tem como não ser o Adriano Imperador no quesito de seleção. Agora vamos falar do auge, no ápice do jogador, eles três na sua melhor forma possível e para mim, com todo respeito ao Luiz Fabiano e ao Fred, mas eu fico com o Adriano Imperador e com sobras. O auge do Fred, na minha opinião, foi no Fluminense, onde ele foi artilheiro do Brasileirão diversas vezes, onde ele foi o chuteiro de ouro aqui do Brasil, já foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. O auge do Luiz Fabiano, para mim, supera o do Fred, pois além de ter jogado no futebol europeu, jogou muito, já chegou a ser artilheiro de uma Liga Europa, já foi campeão de uma Liga Europa, já foi top 15 entre os melhores jogadores do mundo. Isso tem um peso muito gigante, tem um peso muito absurdo. Mas o Adriano Imperador, em certo momento, brigou para ser o melhor centroavante do mundo, principalmente nos anos de 2004 e 2005. Para muitas pessoas, ele era o melhor centroavante do mundo naquele exato momento, naquele exato ano. Tanto que ele foi eleito o 7º melhor jogador do mundo em 2004, pelas atuações dele na Inter e na seleção, e o 6º melhor do mundo em 2005. Eu acho que a colocação do jogador também pesa muito, ainda mais em um ranking de melhores do mundo. O Adriano foi 2 vezes top 10, sem falar que o cara era um animal, ninguém parava ele, era um chute absurdo e também ele tinha um poder de decisão fantástico quando estava no seu auge. Então, para mim, não tem nem comparação, é Adriano Imperador e com folga ainda. Mas agora, se você levar para o lado da longevidade, eu falei eles na melhor forma, mas agora no ápice assim por um bom tempo, tipo jogando em alto nível por mais anos, mais temporadas, aí na minha opinião o ranking já muda completamente. O Fred já jogou no alto nível por cerca de 10 anos, não só no futebol brasileiro, mas no futebol europeu ele também jogou muito bem, uma constância absurda, até no início da carreira dele. O Luiz Fabiano, ele também jogou muito bem aqui no Brasil e no futebol europeu. Não teve a mesma constância do Fred, mas ele jogou muito bem. Já o Adriano Imperador, ele teve um início muito bom no Flamengo e na Europa ele demorou um pouco para se acostumar, mas quando se acostumou, esquece. Como eu falei, no auge, na melhor forma, o Adriano Imperador é disparado o melhor. Porém, ele é o que teve o auge mais curto comparado aos outros. O auge do Adriano foi o quê? 2, 3 anos. O Fred e o Luiz Fabiano tem uma média de 8 anos, o Fred mais de 10 anos. Então, o auge, a forma, tipo, o melhor jogador possível é o Adriano. Mas agora, longevidade, jogando por mais alto nível, é o Fred. E agora, por último, mas não menos importante, os títulos. Quem tem mais títulos entre eles? E pela quantidade, há um empate técnico entre Fred e Adriano Imperador, pois ambos têm 18 títulos. O Luiz Fabiano ficou estagnado com 13 títulos. Em quantidade, os dois estão empatados, o Fred e o Adriano Imperador. Porém, eu vou dar um peso nessa balança, porque, assim, desses 18 títulos, para mim, os do Adriano pesam mais, porque tem campeonato italiano no meio, tem campeonato brasileiro, tem Copa das Confederações e Copa América. Já a maioria dos títulos do Fred, esses 18 títulos, tem campeonato brasileiro, tem campeonato francês, tem Copa das Confederações, porém tem muito campeonato estadual também. O Adriano Imperador também tem, só que, assim, o Adriano Imperador tem muito mais título relevante que o Fred na carreira. E sem contar que, na minha visão, os títulos mais importantes do Adriano Imperador, ele também foi muito decisivo, foi muito importante, foi protagonista. Então, para mim, títulos do Adriano Imperador. E agora, dando meu ultimato, meu ranking do melhor camisa 9 pós Ronaldo Fenômeno é assim. Primeiro lugar, Adriano Imperador. Segundo lugar, Luiz Fabiano. Em terceiro lugar, o Fred. Esse é meu pódio, esse é meu top 3 do melhor centroavante pós Ronaldo Fenômeno. Eu quero saber a sua opinião. Você concorda comigo, discorda de mim? Deixa tudo aqui nos comentários. É isso aí, galera. Valeu e tamo junto.